Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, e vamos continuar conversando aqui sobre as nossas situações de vida e como a gente pode associar essas situações aos dons do Espírito Santo. Que situação de vida que eu vou conversar com vocês hoje? É uma situação que deixa a gente muito triste. Eu chamo de desesperança. O que é essa desesperança? Sabe aqueles momentos em que a gente fala: ah, não é possível, chega, eu não aguento mais, não, isso não pode ser. E o que é pior, quando a gente pega e fala isso associando a que Deus não está nem aí com a gente. Aí a gente fala: pô, Deus não é justo, não é possível, olha lá, tanta coisa errada acontecendo, eu estou sempre fazendo tudo certo e cada vez mais coisa errada. Sabe aquela situação em que você tá mal e de repente quando tá saindo vem outra coisa e te joga lá para baixo e aí começa a falar besteira, do tipo: Deus não gosta de mim, Deus não quer saber de mim, não, eu fui esquecido. Essa desesperança é terrível, porque para tudo, a gente fica sem vontade de continuar. Então, qual é o dom do Espírito Santo que a gente tem que pensar e pedir para essas situações? Eu relacionei com o temor de Deus, que não é ter medo de Deus, mas é respeitar a Deus, é reconhecer que a importância de tudo está em Deus. E aí, eu quero começar com uma passagem que eu separei de Samuel, capítulo 12, versículo 14, que diz o seguinte: esteja em vós o temor ao Senhor, para servirdes e obedecerdes a sua voz e não vos rebelardes contra as suas vontades, que vós sejais vós e o vosso rei dóceis ao Senhor, vosso Deus. Olha, gente, aqui fica muito claro que não é para a gente se revoltar, se rebelar, porque eu sei, nessas situações, nesses momentos, vem a rebeldia, vem um monte de palavra que não se deve falar, especialmente contra Deus. E aqui então tem essa mensagem: esteja em vós o temor ao Senhor. Não se rebelai, porque isso não vai levar absolutamente nada. Como é que a gente vai entender que essas situações difíceis, elas fazem parte do plano de Deus? É difícil, mas se a gente reconhecer que Deus está no comando, que Deus é o grande comandante, que é Ele que direciona as coisas para a nossa vida, aí a gente consegue pelo menos ficar mais calmo, amenizar e continuar o nosso passo a passo, devagar, ou até mesmo ainda esperar um pouco para recomeçar, mas a gente não vai falar besteira. A gente não vai jogar tudo para baixo, pôr tudo a perder por essa falta de temor a Deus. E aí tem uma passagem que ajuda a gente a enfrentar esses momentos. Essa passagem eu peguei em Jó 31, 23, que diz: pois o temor de Deus me invadiu, e diante de sua majestade não posso subsistir. Então, é Deus que quer a gente aqui nessa vida, então a gente não pode desistir se a gente respeitar a Deus, se a gente tiver o temor de Deus. E é pelo temor de Deus que a gente respeita a vida, que a gente não joga a vida fora, que a gente não desmerece o que a gente está vivendo, especialmente porque a gente é importante não só para a gente, mas também para quem vive com a gente. E olha, quando a gente desmerece a vida, que é abandonar tudo, que é jogar tudo fora, a gente está esquecendo do outro. E o temor de Deus ajuda nisso também. Quer ver só? Olha aqui em Jó,
capítulo 6, 14, que diz o seguinte: recusar a piedade a um amigo é abandonar o temor ao Todo-Poderoso. Então, isso ajuda a gente a entender que é difícil, é complicado, a gente está nesse momento de desesperança, mas, gente, não é só a gente. Tem muita gente assim, muitas pessoas, e também muitas pessoas queridas que não querem a gente desse jeito. E abandonar essas pessoas e também esquecer que outras pessoas estão em dificuldade é abandonar o temor de Deus. E aí eu quero terminar com uma outra passagem que ajuda a gente nesses momentos de desesperança, que é para a gente parar, criar força e seguir com esse dom do Espírito Santo, que é o temor de Deus. Essa passagem eu tirei do Eclesiástico 25:15, que está dizendo o seguinte: feliz o homem que recebeu o dom do temor a Deus. Então, gente, calma, não é algo nosso, é um dom, está aqui. Feliz o homem que recebeu o dom do temor a Deus. Então vamos pedir esse dom, porque falar é fácil, mas eu sei, na hora dessa desesperança, a gente xinga, a gente briga, a gente quer jogar tudo a perder, a gente desiste, não quer mais saber de nada, né? Desmerece, desrespeita a Deus. Mas se a gente receber esse dom, a gente pode enfrentar essas situações. Por quê? Porque a gente reconhece em Deus o que realmente importa. E é um dom que a gente vai pedir para o Espírito Santo. Tá bom? Então é isso. Eu fico por aqui e a gente vai se ver no próximo vídeo falando de mais uma situação de vida com mais um dom do Espírito Santo. Ficar esperando por você, hein? Até lá então. Um abraço. Tchau.